eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Olha, eu tô um pouco nervosa para começar, mas é justamente sobre o tema de hoje, sobre apenas começar. A ideia desse podcast surgiu quando eu tava ouvindo um novo podcast. Na verdade, eu sempre gostei de ouvir de podcast, mas desde que eu casei, eu comecei a parar de ouvir um pouco por conta da rotina, assim, bem corrida, sabe? E num dia desses, num trabalho que eu tava fazendo meio repetitivo, eu decidi voltar a ouvir. E eu comecei para mim com um dos clássicos de desenvolvimento pessoal e alta performance, que é o Joel J. Inclusive, eu recomendo demais para quem não conhece, ou se já ouviu alguma vez e deseja voltar, é super válido. E entre alguns que eu estava ouvindo dele, eu ouvi um com Caio Carneiro sobre o Dia dos Pais, e eu achei top demais. Eu tenho um lance que quando eu me interesso muito por um podcast, normalmente eu procuro um pouco mais para saber sobre o entrevistado, seja no Instagram, seja em outras redes sociais, mas eu sempre tento procurar um pouco mais, para conhecer mesmo um pouco sobre outros aspectos da vida dele, como pessoa, trabalho, família, porque para mim é fundamental conhecer um pouco mais sobre a pessoa, mesmo que seja apenas uma parcela da vida dela. E quando eu fui conhecer um pouco mais sobre o Caio Carneiro, mesmo que eu já tenha ouvido falar sobre ele com o Joel J em outras vezes, eu acabei vendo no perfil dele a esposa dele, a Fabi. E a Fabi, ela começou um podcast em 2024, né? Na verdade, ela começou um pouco antes, em dezembro de 2023, mas com foco mesmo em 2024. Inclusive, recomendo demais esse podcast. Eu tô amando acompanhar, assim. E, inclusive, eu comecei desde o primeiro episódio, sabe? E eu achei que foi tipo um boom pra mim, pro meu cérebro, assim, como um divisor de águas mesmo. E nesse primeiro episódio, ela falou algo que impactou demais pra mim. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas era algo como: todo mundo tem algo bom pra ensinar. E tipo, eu sempre achei que eu não tinha nada de útil pra agregar para alguém. Apesar de eu ler pra caramba e estudar muito, eu sempre acho que eu tenho muito mais a aprender, né, do que propriamente a ensinar. E é muito aquela síndrome do impostor, sabe? Que, tipo, a gente tem a tendência a se auto-sabotar e acreditar que a gente nunca é bom o suficiente. E eu acredito que eu tenho muito essa síndrome do impostor, né? E acabo sempre me auto-sabotando. E, além disso, às vezes eu sinto também que eu tenho um pouco daquela memória tipo Dory, sabe? Do Nemo mesmo, que sempre esquece de tudo. E o que eu consegui perceber com isso, né, ouvindo essa frase dela, é que se eu tô esquecendo, é porque eu não tô aplicando o que eu tô aprendendo. E justamente porque eu não tô repassando aquilo, né, que me impactou, que eu posso deixar, às vezes, perder o significado, ou talvez não trazer uma reflexão sobre isso, né? E se algo impactou tão significativamente na minha vida, me transformou tanto, por que não dividir? E talvez, né, eu compartilhando um pouco desses pensamentos ou reflexões que eu faço depois de aprender algo, talvez eu possa ajudar uma pessoa. Talvez eu possa fazer a diferença de 0,00001%, sabe? Em alguém. E assim como um dia, várias pessoas que eu sigo, que eu leio, que eu estudo, têm feito a diferença ou fizeram a diferença em mim, né? Um pouquinho a cada dia, eu acho que transforma a pessoa que eu sou hoje. E tipo, o pouquinho de cada aprendizado me faz a pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito grata à mulher que eu me torno a cada dia. Então, por que não ajudar da forma como eu já estou hoje? Sempre vai ter alguém um degrau a menos e um degrau a mais. Então, eu sempre vou ter com quem aprender, mas também vou ter a quem ensinar. E olha como as coisas são engraçadas, né? Um dia desses, eu já tava ouvindo podcast, mas não tinha começado com toda essa história de começar um podcast, sabe? E uma amiga chegou pra mim e falou em um momento específico da vida dela. Ela lembrou de mim, o quanto eu era boa em um aspecto e o quanto eu conseguia ajudar uma amiga, né, que a gente tem em comum.
E nesse momento, ela lembrou de mim pelo conhecimento que eu tinha, né? Que eu, Vitória, né, julgava totalmente superficial, básico, sabe? Tipo, simples. Mas ela falou que, tipo, aquela ajuda que eu dei pra minha amiga, né, em relação a esse tema específico, fez toda a diferença. Tipo, realmente eu ajudei a minha amiga. E pra ela foi tão impactante essa ajuda que eu dei, né, que eu pude ajudar, né, pra ela agregou totalmente, né, e eu não tinha percebido isso, né, eu sempre, como disse, não tinha nada a agregar. E aí eu percebi que talvez eu tinha um pouco de conhecimento que eu poderia ajudar, né, alguém. E eu tenho umas frases, assim, que eu acho fundamental, que sempre falam, né, se você tem um pouquinho de conhecimento, se você tem algo, né, a mais, é sua obrigação compartilhar, né, com quem ainda não sabe aquilo. Então, acho que isso fica de lição pra mim, sabe? O que eu puder agregar, eu vou tentar compartilhar ao máximo. E na semana seguinte ainda, tipo, outras pessoas variadas, que não tem, tipo, conexão nenhuma com essas minhas amigas, falaram a mesma coisa, né? E foi então que eu decidi que eu precisava ter coragem para começar a compartilhar mesmo o que eu aprendo. Seja com os meus ciclos de amigos, seja no meu trabalho, seja com meus familiares, ou até mesmo aqui, né? Num lugar onde a gente pode conversar de forma rápida, de forma prática, né? E trazendo um pouco do que eu aprendi, o que eu acho super legal, né? Um ambiente seguro. E uma coisa que eu achei incrível, assim, também, que a Fabi falou foi sobre coragem. A gente precisa ter muita coragem para dar o primeiro passo. Ele não precisa ser perfeito. Ele não precisa esperar pelo dia certo, né? Ela até citou que, assim, pra vida não existe um dia certo. Não existe a segunda, não existe a terça, não existe setembro, não existe agosto. A vida só segue, né? De noite os animais vão dormir, de dia eles amanhecem e a vida continua num ciclo sem fim. Então, a gente só precisa começar, né? Não precisa ser livre de falhas, livre de erros. Ela só precisa acontecer. Porque é através do primeiro passo que a gente vai saber se a gente tentou ou não, né? Se foi bom ou não, se tem itens a melhorar ou não, né? Se realmente eu preciso fazer algo diferente ou não, né? Então, é só a partir do meu primeiro passo. Caso contrário, ele nunca nem vai existir. Então, não tem o que eu melhorar ou deixar de melhorar, não tem o que aconteceu em si, né? E um ponto importante é que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. Por isso, o que eu acho fundamental é reconheça os seus medos, né? Entenda, avalie todos os cenários. Planeje. Eu sou uma pessoa, assim, totalmente do planejamento. Eu gosto de planejar. Então, planeje. Planeje o que você deseja, planeje os seus sonhos. Avalie realmente todos os cenários. E não deixe que o medo te impeça de começar, né? Confesso que a gente acaba, às vezes, até dando desculpas, né? Eu não começo por conta disso, eu não começo por conta daquilo, mas esqueça tudo, né? Avalie realmente todos os cenários e comece. Uma frase do Joel J, que ele fala muito, assim, e que eu acho muito massa é: se você tem medo, não vá. Não é aquela famosa frase de tipo, tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Tipo, se você tem medo, não vá. Porque se você tá com medo, a sua emoção sobe. E se a sua emoção sobe, a sua inteligência desce. E aí você não consegue fazer as coisas bem pensadas. Então, respira, volta, pensa. Deixa a sua emoção baixar e o seu controle subir. E dessa forma, você vai conseguir tomar uma decisão com consciência. E
Decisão com consciência é fundamental, sabe? Mesmo que tenha medo, né? Avalie os riscos e veja, não, é isso mesmo que eu quero. Então vá, né? Com consciência. E uma coisa que eu acho legal da palavra coragem é que dentro dela você vai encontrar a palavra ore, você vai encontrar a palavra age e também a palavra coragem juntas. E o que pra mim faz todo sentido, porque primeiro você para, você pensa, você ora, né? Pra quem acredita, você ora. E depois você precisa de coragem para aí sim agir. Pois, assim como eu vi em outros lugares e até compartilhei no meu Instagram esses dias, coragem não é o domínio total sobre o medo. Não é ter certeza sobre todas as inseguranças e receios. Não é estar 100% certo, mas sim sobre ter a vitória sobre os nossos medos. É poder dar persistência a todas as adversidades. Adversidades sempre vão existir, mas a gente precisa ser persistente e ter coragem para enfrentar os nossos receios, os nossos medos, as nossas inseguranças, que às vezes são muitas. E assim, daremos início a esse podcast, já dando as caras às tapas. Não só com a minha voz, mas também com meu rostinho aqui, né? Também temos um cenário que a gente conseguiu, né, arranjar, dividindo um pouco do que eu aprendo de diversos assuntos, com um pouco de medo de julgamento, confesso, alheio, mas com muita coragem para poder ajudar alguém, como um dia eu pude ser ajudada. Tem uma história muito legal sobre isso, que eu vou contar mais pra frente nos próximos podcasts, então fica ligado, tá? E ainda, mesmo que não tá perfeito como eu queria, não tem um cenário maravilhoso, um estúdio, né? O importante é que eu estou começando. E a cada dia eu vou poder aprender cada vez mais com essa experiência e poder aprimorar esse podcast, aprimorar eu como pessoa, aprimorar os meus estudos, aprimorar toda essa nova experiência. E dessa forma poder refinar dia após dia. Até que um dia eu acho que eu posso ficar talvez plenamente feliz com o resultado, né, desse podcast. Mas eu só vou ter esse resultado, o que é fundamental, se eu começar. Porque senão eu não vou ter resultado nenhum em relação a isso do que eu espero. Mesmo que as condições de hoje não sejam perfeitas, mesmo que o conhecimento não seja o melhor do que você espera, começando, né, com as condições que temos, com conhecimentos que temos, podemos então, né, ter resultados. E uma coisa que eu acho fundamental é que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu finalizo o podcast dessa semana com essa frase: apenas comece, com coragem, e melhore a cada dia. Porque se você não tiver fé em você mesmo, ninguém vai ter, e ninguém fará por você. E se você gostou desse podcast, não esqueça de me seguir para ficar por dentro toda vez que eu posto um novo podcast. Inclusive, vamos nos encontrar todas as sextas-feiras ao meio-dia, tá bom? E se você gostou desse podcast, não esqueça de me seguir para ficar por dentro toda vez que sair um novo podcast. Inclusive, a gente vai ter esse encontro marcado toda sexta-feira ao meio-dia. E caso queira me conhecer mais e me acompanhar, me siga nas redes sociais Vivendo com Victoria.